Olá, a paz de Cristo para o seu coração. Que esse dia seja uma bênção para você, para a sua família e para todos que estão ao seu redor. Nesse momento, eu queria deixar um texto bíblico da palavra de Deus, um texto muito conhecido, que é o Salmo 13. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, onde quer que você estivesse, independente da sua versão, para que a gente possa refletir sobre esse texto. Um pouquinho, né? Lógico. Diz assim o Salmo 13, preste bem atenção à oração de fé que foi atribuída a Davi, que diz assim, Salmo 13, versículo 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina meus olhos, para que eu não durma ao sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto tem me feito muito bem. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse belíssimo texto. Minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa breve reflexão. Irmãos, esse texto é muito bom no ponto de vista da humanidade, porque os salmos, de alguma forma, de alguma maneira, é a alma humana materializada em texto. Então, se você quer entender o que é o ser humano por dentro, leia os Salmos e você vai ver um rasgar da alma e essa materialização no texto. E aqui no Salmo atribuído a Davi não é diferente. Aqui nós queríamos falar um pouquinho sobre essa ideia de perdendo as forças. Chega um momento na nossa vida que nós nos questionamos em várias coisas e por várias situações e até por várias coisas que nos acontecem. Questionamentos são comuns e são inerentes exatamente à realidade humana, ao ser humano. Nós questionamos, principalmente quando as coisas não dão certo, quando as coisas não acontecem. Quando nós estamos caminhando, dando o melhor de nós, fazendo o melhor que nós podemos fazer diante da vida e muitas vezes a vida não dá certo. As coisas não dão certo, as coisas escapam das nossas mãos. E assim como foi com Davi, talvez seja hoje uma realidade de muitos de nós. Você viu vários questionamentos que Davi fez aqui? Ele vai dizer, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Davi estava sentindo uma sensação de abandono. Parecia que Deus não estava olhando para ele, olhando para a sua necessidade, olhando para aquilo que ele estava passando. É assim que muitas vezes nos encontramos. Às vezes estamos lidando com tantas situações adversas, com problemas que nós não conseguimos resolver e nós olhamos para os céus e perguntamos, Senhor, até quando minhas forças estão acabando? Quando nós temos a capacidade de perguntar até quando, é porque estamos dizendo para nós mesmos que as minhas forças estão indo embora. Até quando eu vou viver assim? A vida vira uma rotina, a vida fica pesada. A vida parece que é um esforço em vão, parece que a gente está andando em ciclo, nada acontece, nada se resolve, nada anda, e a vida enfada. E muitas vezes, quando estamos assim, esperamos apenas a vida passar. Esperamos apenas as coisas indo acontecendo, e se acontecer, ok, se não acontecer também, e eu fico me matando por dentro. Como podemos lidar com essa sensação de cansaço na nossa vida? Como ou quais devem ser as nossas atitudes quando a sensação de cansaço bater à minha porta? Que foram os vários questionamentos que Davi fez.
segundo o texto. Até quando, até quando, até quando? Às vezes a gente olha para a nossa vida e pergunta até quando? Até quando? O que a gente pode tirar de lição quando o cansaço bater a nossa porta? Quando nós tivermos a sensação de que não temos mais forças para continuar a nossa jornada. Eu queria destacar brevemente algumas coisas, né? Quando o cansaço tenta ser maior que as nossas forças, o que nós podemos aprender e fazer? Né? A primeira coisa que eu destaco nesse texto, quando ele fala nos versículos 1 e 2, quando ele vai fazer os questionamentos, até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Ele vai dizer, até quando? Versículo 2, estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no meu coração a cada dia. O que nós aprendemos com isso, com Davi? O que Davi está tentando fazer? Então a primeira coisa que eu destaco é que quando o cansaço tentar ser maior que as suas forças, nós precisamos buscar ao Senhor com toda a sinceridade. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele não teve vergonha de falar o que ele estava sentindo para Deus. Às vezes temos vergonha de falar aquilo que estamos passando até para Deus. Não temos forças para falar nem para Deus. Claro, nós temos dificuldade em nos abrir com muitas pessoas, temos dificuldade de falar porque a gente acha que muitas pessoas não vão nos entender, que muitas pessoas não estão ligando para o que estamos passando, não sabem aquilo que a gente passa. Ok, é natural pensar assim, é comum pensar assim. Não seria o ideal, precisaríamos nos abrir com alguém. Mas o primeiro passo é se colocar diante de Deus com sinceridade. Não ache que você está pecando quando você abre seu coração para Deus e fala para Ele exatamente como você está se sentindo. O que você está enfrentando. O que você está passando. Davi rasga seu coração para Deus e diz, Senhor, o Senhor não está vendo? Até quando eu vou viver assim? Eu quero ter uma vida normal, eu quero ter uma vida comum. Eu quero retomar a minha rotina, eu não quero que a vida seja um peso para mim. Eu não quero que a vida pare para mim, eu não quero que a vida ande em ciclo, eu quero caminhar. E ele chega diante de Deus, ele rasga o coração e pergunta, até quando, Senhor? Até quando? O que ele está dizendo? Quando a sensação de cansaço bater a nossa porta, nós precisamos buscar ao Senhor com toda a nossa sinceridade, abrir o coração para Deus. Não podemos ficar presos dentro de nós mesmos, angustiados, reprimidos, sem poder falar absolutamente nada. Para Deus você pode. Ele vai te entender, Ele te compreende, não vai te punir, Ele não vai te castigar, Ele não vai descer a mão sobre você. Rasgue seu coração com sinceridade diante de Deus. Mas tem uma outra coisa que esse texto nos ensina. Esse texto nos ensina no versículo 3, quando ele diz assim, atenta para mim, responde-me, meu Deus, ilumina meus olhos, para que eu não durma ao som da morte. Eu queria pegar essa expressão que ele falou, atenta para mim, e a outra expressão, ilumina meus olhos, porque Davi está dizendo assim, Pai, o cansaço bateu a minha porta, tenta ser maior do que minhas forças, mas me ajuda a enxergar além do que eu posso ver. Essa é a segunda coisa que nós podemos fazer quando o cansaço tentar bater a nossa porta. Precisamos pedir para que o Senhor nos ajude a enxergar além do que podemos ver. Por isso que ele diz, sabe por que é que muitas vezes o cansaço bate a nossa porta? Porque nós olhamos para as coisas, para as situações, com o nosso olhar humano. Nós olhamos para as coisas apenas do jeito que ela se apresenta. O grande problema é que achamos, e quando olhamos, na verdade, quando olhamos para as situações da nossa vida com um olhar humano, nós temos a sensação que o nosso problema não tem jeito. Aquilo que estamos passando não tem jeito. Aquilo que estamos enfrentando vai dar em nada. Aquilo que estamos enfrentando vai fazer com que a gente ande em ciclo. Mas ele diz assim, Senhor, ilumina. Eu preciso ver além. Eu não posso ver só tragédia, eu não posso ver só pessimismo, eu não posso ver só dias maus, eu não posso ver apenas a falta de esperança. Abre meus olhos para que eu possa ver além. Quando nós limitamos o nosso olhar, nós cansamos, porque não conseguimos ver além do que os olhos humanos podem ver, e Deus quer nos convocar para ver além. Sabe por que nós cansamos?
porque nós olhamos apenas para aquilo que nós conseguimos enxergar e não conseguimos ver nada além do que Deus quer me mostrar. Por isso que cansamos porque a vida se apresenta do jeito como ela é, mas pela fé nós conseguimos enxergar além do que os olhos humanos podem ver. Precisamos pedir para o Senhor nos ajudar a enxergar além. Ilumina-me os olhos. Mas tem uma outra coisa também. No versículo número 5, ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. E eu aprendo que quando o cansaço bater, ou tenta ser maior do que as nossas forças, nós precisamos confiar na graça de Deus. Acreditar que Deus tem o melhor para a minha vida. Confiar que Ele tem planejado algo para a minha vida muito maior do que eu posso imaginar. Ele diz assim: eu confio. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso aliviar minha angústia, minha ansiedade, meus medos, meus traumas. Eu confio na tua graça, confio na graça de Deus. Sua vida não vai virar um ciclo. Você não vai viver assim pelo resto da vida. Você não vai viver assim para sempre. Confie na graça de Deus na sua vida. Deus tem o melhor para você. Deus sabe o que faz. Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Confie na graça dele. Ele é gracioso demais para te abençoar. E para fechar, eu queria concluir lendo o versículo 6, que ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Quando o cansaço bater à sua porta e tentar ser maior do que as suas forças, nós precisamos louvar o Senhor em qualquer situação. Há um ditado que diz que quem canta seus males espanta. E o salmista entendia o processo de adoração e louvor. Para que eu alivie minha tensão, para que a paz chegue no meu coração, eu preciso louvar ao Senhor. Viva uma vida de louvor e adoração a Deus. Cante, louve, alivie a sua alma, porque o louvor alcança o coração de Deus. Porque o louvor é um estilo de oração. O louvor muitas vezes fala aquilo que nós não conseguimos falar e me ajuda a chegar diante de Deus. Deus te abençoe. Não deixe que o cansaço seja maior do que a sua força. Não deixe que o cansaço seja maior que a sua fé. Porque o seu cansaço, os seus problemas, o que você está enfrentando, nunca vai ser maior do que Deus. Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor.